Olá, saludos a todos com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus e o amor esteja convosco. E uma palavra de edificação esteja convosco também. Para mim identificar, meu nome é Ronaldo, sou daqui de Pernambuco, da cidade de Ipujuca. Vim trazer esse evangelho, o conhecimento de Deus para distribuir para todos que estão assistindo nesse momento. Compartilhe-se, envie para todos os seus contatos, para que Deus derrame mais a bênção e a sabedoria entre vós. Eu vou trazer um contexto sobre o dom espirituais. O dom espirituais. O que Paulo ele diz em 1 Coríntios, capítulo 11: sede, pois, um imitador, assim como eu, de Cristo. Então nós temos que ser imitadores de Paulo, assim como Paulo foi de Cristo. Então vamos examinar e vamos meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo. E veja só o que a palavra de Deus diz, 1 Coríntios, capítulo 14, fala sobre o dom de língua, o dom de profetizar. E vamos dar a explicação, porque na maioria das igrejas evangélicas não está tendo esse conhecimento, não está tendo essa base de explicação para os membros, porque muitos são enganados de uma forma que não percebem. Mas hoje nós estamos aqui para trazer a realidade e a verdade do Senhor Jesus Cristo. Veja o que Paulo ele nos ensina: segue a caridade e procurais com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Vamos seguir a caridade, os dons espirituais com zelo, mas principalmente o de profetizar. Profetizar é maior do que fala em língua estranha. Meu querido varões. E vamos chegar na palavra de Deus e no conhecimento para que nós possamos ser edificados. E veja só no versículo 2 que diz: porque o que fala línguas estranhas não fala ao homem, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Porque línguas estranhas, veja só que a palavra de Deus, línguas estranhas, não fala ao homem, não fala à igreja. A igreja não entende. A igreja não é edificada sobre as línguas estranhas. Porque se nós for basear um pouco sobre as línguas estranhas, e se nós for meditar um pouco e refletirmos, se nós irmos para a maioria das igrejas evangélicas, porque muito fala línguas estranhas, mas não há nem interpretação. Muito não interpreta línguas estranhas. Muito fala por si, fala por meninice, fala por palhaçada. É isso, querido varões. Muito fala por palhaçada, fala por meninice, sobre línguas estranhas. Muito faz meninice, faz baderna, pega cadeiras, coloca em cima da cabeça, sai pulando, marchando e dizendo que é Deus. Deus não opera dessa forma, porque nessa forma está reagindo como um menino, como Paulo diz: quando eu era menino fazia coisa de menino, e como agora sou adulto, faço coisa de adulto. Então essa forma que as pessoas fazem, aviãozinho, pulando na igreja e dizendo que é o Espírito de Deus, não é. Isso é coisa da carne e não o Espírito de Deus que está operando na vida de cada um. Vamos refletir um pouco sobre o dom espirituais, para que nós possamos entender o dom de língua. Vamos chegar no versículo 3. Mas o que profetiza, fala ao homem, para edificação, exortação e consolação. O que fala línguas estranhas, edifique-se a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Veja só, o que profetiza, fala ao homem, edifica a igreja. A igreja entende, a igreja recebe. É para consolação, para exortação e edificação. A profecia que profetiza, que fala a verdade do Senhor Jesus Cristo. Se nós for basear um pouco sobre os profetas, ele falava línguas estranhas? Não, ele profetizava o que Deus mandava. É isso. Veja só o que a palavra de Deus diz: o que fala línguas estranhas, edifique-se a si mesmo.
Mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizem, porque o que profetiza é maior do que fala línguas estranhas, a não ser que também interpretem, para que a igreja receba edificação. Veja, Paulo, ele diz no versículo 4, que é que nós falamos línguas estranhas. Nós não proibimos ninguém de falar línguas estranhas. Eu não estou aqui para proibir ninguém de falar línguas estranhas. Mas Paulo disse: quero que todos vós falem línguas estranhas, mas muito mais que profetize. O que profetiza é maior do que fala línguas estranhas. Veja só, meu querido Vargas, a língua estranha tem que haver interpretação. Porque se você for analisar nas igrejas evangélicas, se você congrega junto com os irmãos, sempre naquele tempo, e sempre tem uma pessoa que sempre fala línguas estranhas, quando na hora de pregar é mais línguas estranhas do que profetizar. Mas a igreja não entende ali. Muitos passam meia hora só falando línguas estranhas e dizendo que é de Deus, mas às vezes não é de Deus, porque não está havendo interpretação. E veja só o que a palavra de Deus diz, para nós entender mais ainda. Fique atento, não perca o foco. Acompanhe junto comigo 1 Coríntios capítulo 14 e no verso 5. E eu quero que todos vós falem línguas estranhas, mas muito mais que profetizem, porque o que profetiza é maior do que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Agora nós vamos entender o contexto da palavra de Deus que está dizendo. Falando línguas estranhas, a não ser também que interprete, para que a igreja receba edificação. Para que a igreja receba edificação, meus irmãos. E veja só, no verso do 6. E agora, irmão, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitarias, se eu não falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Uma pergunta que Paulo fez, para nós entender. Vamos lá. Paulo diz: se eu fosse ter convosco falando línguas estranhas. Falando línguas estranhas, Paulo diz: o que aproveitaria tinha? Que aproveito tinha? Se não falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia. Então, se não haver nenhum desses três, então está falando em vão. Não está falando em vão. Mas não está falando com edificação, línguas estranhas. E veja só o que Paulo disse no versículo 7, para nós entendermos. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citário, não formarem som distinto, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a citária? Nós reconhecemos sobre o instrumento. Nós conhecemos o som de um instrumento. Nós conhecemos o som de um violão, do trecado, de uma guitarra. Muito bem, nós sabemos qual é o som que está sendo tocado. E por isso que nós temos que saber o que nós estamos falando. Nós temos que saber o que a língua estranha está sendo falada, para que nós possamos a entender. Para nós entender, tem que haver interpretação. Então, se não está havendo interpretação, se case e fale consigo, com Deus mesmo. A palavra de Deus diz, veja só, vamos adiantar. Porque se a trombeta do sono incento quem se prepara para a batalha, assim também vós, se com a língua não pronunciar de palavra bem inteligível, como se entenderá o que diz? Porque estarei como que falando ao ar. Veja, se nós falar línguas estranhas, uma palavra que não seja, uma palavra que nós não falamos bem inteligente, uma palavra. Se nós não falar uma palavra inteligente sobre línguas estranhas, a palavra de Deus diz, é como nós estivesse falando ao ar, estivesse falando em vão,
sem haver interpretação. Querido Varage, essa é a palavra verdadeira que nós devemos entender. E veja só o que a palavra de Deus diz: que estarei como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem edificação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar nele para edificação da igreja. Pelo que o que fala línguas estranhas, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Veja só, a palavra de Deus diz, para nós falar línguas estranhas, é necessário que nós possamos orar a Deus. Se nós dizer a Deus, para que nós possamos falar línguas estranhas, pedimos orientação a Deus para falar línguas estranhas, para que haja interpretação. E se não haver interpretação, se cale-se. É a palavra de Deus que diz. E veja só que a palavra de Deus diz: mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais observar nele para a edificação da igreja. Pelo que fala línguas estranhas, ore para que possa interpretar. Porque se orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Se orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, falar em inglês, mas o meu entendimento fica sem fruto. Não adianta. E vamos refletir na palavra do Senhor, porque o minuto é pouco, mas nós vamos continuar trazendo a palavra do Senhor Jesus Cristo. E assim seja a vontade de Deus em nossa vida. E eu agradeço a compreensão de todo, agradeço a atenção, que a graça de Deus esteja com todo vosco, que o amor, a consolação do Senhor sempre acompanhe, o Espírito da verdade e enguie você em toda a verdade. Em nome do Senhor Jesus, agradeço para todos os sempre. Amém.